Eclesiastes, capítulo 7, versos de 10 a 14. Vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Muitas passagens de Eclesiastes e Provérbios falam muito ao nosso coração, porque realmente a sabedoria é um sinônimo de Deus, né? A sabedoria é algo que produz vida. O texto já começa a dizer o que não é sábio. Não é sábio a gente ficar comparando os tempos e dizendo, aquele dia foi melhor, esse foi pior, aquele tempo era bom, agora é ruim. Porque cada tempo traz as coisas boas e também as coisas ruins. E geralmente quando passou, a gente lembra mais das coisas boas. E quando é presente, parece que a gente tem um olho mais para as coisas ruins. Então, por isso, na maioria das vezes, o presente parece pior do que foi no passado. Mas, depois de dar esta instrução, este exemplo de sabedoria, ele fala a respeito da necessidade de buscarmos sabedoria pela importância do que é a sabedoria, como a sabedoria é algo bom. Então, o versículo 12 e 13 faz uma comparação da sabedoria com o dinheiro. E eu sempre lembro assim que quando a Bíblia fala sobre as riquezas, sobre o dinheiro, e fala que Deus é mais do que isso, é exatamente para mostrar para nós um exemplo bem prático. Porque todo mundo sabe o que é dinheiro, todo mundo, de certa forma, sabe o que é bom quando você pode comprar as coisas, como é bom ter dinheiro. E aí a Bíblia fala, a palavra de Deus é mais do que dinheiro. Então esses dois versículos falam, né, que a sabedoria protege, como protege o dinheiro, fala a respeito dessa ideia de que a sabedoria é boa, como uma herança, é algo bom, né? Você receber uma herança é bom, e a sabedoria é algo bom. Só que no versículo 12 há uma ressalva. A sabedoria é mais, há mais proveito na sabedoria, porque ela dá vida ao seu possuidor. Então nós assim somos incentivados a buscar sabedoria. E aqui a gente vê um exemplo de sabedoria. No versículo 13, atenta para as obras de Deus, quem poderá endireitar o que ele torceu? E aí ele vai mostrar que as dificuldades, os problemas, chamado aqui do que é torcido, né, do que não é como a gente, de certa forma, queria, isso também faz parte da vida. Versículo 14 diz que a gente deve considerar que Deus fez um dia tanto como o outro, e há a prosperidade e há o dia da adversidade. Ou seja, dentro desse contexto todo de sabedoria, ele está dizendo que é sábio a gente ter contentamento na vida, seja com o que é, de certa forma, bom, com o que é mal, aquilo que é reto, aquilo que é torto, ou seja, os problemas. E a grande frase aqui é, quem pode endireitar o que ele torceu? Ou seja, se é algo que está acontecendo, vamos dizer, uma doença ou um problema financeiro, se isso vem de Deus, quem pode endireitar? Quem pode mudar o que Deus faz, o que Deus fez? Então nós precisamos entender que diante de algumas situações que não podem ser mudadas, nós devemos descansar, confiar e entender que é torto muitas vezes para nós, mas aquela curva vai levar
exatamente ao lugar que nós precisamos chegar. A gente queria ir por aqui, né? Mas tem uma curva ali para nos levar aonde nós precisamos e devemos chegar. Então, irmãos, precisamos nos firmar na certeza que Deus sabe tudo o que faz. O torto também está incluído no propósito de Deus. Philip Graham disse: quando algo na minha vida parece torto, costumamos ser rápidos em sugerir a Deus, como endireitá-lo. Em vez disso, devemos permitir que Deus nos endireite. Aqui no início do nosso texto, que está no boletim, fala um pouquinho a respeito da questão dos problemas, dos sofrimentos, e diz que a razão pela qual existe o torto em tudo, primeiro é porque há pecado no mundo. Então, se o homem não tivesse pecado, Deus nos criou para o paraíso, para viver uma vida sem nada torto, sem nada errado, sem nada que fosse desagradável. Então, se há o torto, mesmo que Deus esteja à frente, né, dos acontecimentos, o causador foi o homem. Depois disso, o sofrimento faz parte do nosso preparo para a eternidade. Ou seja, as coisas tortas na vida são um teste para nos ajudar a determinar se realmente estamos confiando em Cristo para a nossa salvação. Então, além de ser um teste, de ser algo que vai nos mostrar se nós realmente estamos com Deus, mesmo nas dificuldades, o sofrimento faz parte desse preparo para nós. É um teste, um preparo, e aqui diz que serve também como instrumento de justiça e punição, castigo pelo pecado e também punição para aqueles que desafiam e estão distantes de Deus. Precisamos então nos firmar na certeza de que Deus sabe o que faz, descansar no Senhor. A frase "não podemos endireitar o que ele torceu" é exatamente que nós temos que entender que sempre a última palavra é do Senhor. E aí o exemplo que está aqui no nosso boletim também é o exemplo de Jesus. Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas ele disse: que seja a tua vontade feita, que seja como tu queres. E assim, Jesus sofreu na cruz, porque essa era a porção que Deus lhe dara. Que caminho torto, né, irmãos? O caminho da cruz. Mas Deus estava assim, determinando, estava assim, conduzindo Jesus à cruz. Jesus poderia endireitar, ou seja, poderia negar, poderia se afastar da cruz? Não, porque Deus, no momento certo, endireitou. E como que Jesus endireitou? Com a ressurreição no terceiro dia. Era necessário que Cristo morresse e assim ressuscitasse. Então, aquilo que era torto foi endireitado, como todas as coisas que acontecem na vida e no mundo, serão endireitadas pelo Senhor. Se Deus foi capaz de endireitar algo tão torto quanto uma cruz, então certamente podemos confiar que Ele fará algo com o que é torto em nossa porção. Também uma frase desse comentarista chamado Philip Graham. Conta-se que certa vez um médico fez uma pergunta a um paciente que estava com câncer em estado terminal. A pergunta foi o seguinte: se Deus fizesse algo em sua vida, você mudaria? Se Deus lhe desse algo torto, você endireitaria? Ou você confiaria a Deus todas as coisas tortas na sua vida e esperaria que Ele as endireitasse? Então a resposta já está aqui, né? Como esse versículo ele vem com forma de pergunta, mas é uma pergunta retórica, uma pergunta que já traz a resposta embutida. Atenta para as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele torceu? A resposta já está aqui. Que é? Ninguém. E a pergunta daquele médico a um paciente que estava prestes a morrer é: se Deus fez torto, você vai endireitar? Você pode endireitar? Não. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida. E assim, irmãos, nós
entendemos e devemos dia a dia viver diante das dificuldades. E não é simplesmente, agora vamos bagunçar, né? Vamos viver torto. Não, a ideia não é essa. É aquilo que não pode ser mudado, aquilo que nós buscamos, como Paulo buscou, né? Afasta de mim esse espinho na carne, aquilo que não é endireitado, aquilo que é de alguma forma. E quando é Deus que faz aquilo daquela forma, nós devemos nos contentar, descansar. Deus é sempre bom, sabedoria é melhor do que dinheiro, sabedoria é melhor do que qualquer outra coisa, porque ela dá vida. A vida não pode ser tirada de nós. E quando nós estamos com Deus, há vida em todo o tempo, mesmo passando por essas situações mais difíceis. Versículo 14, no dia da prosperidade, goza do bem. Às vezes a gente esquece disso. Está tudo bem e a gente arruma um problema. Essa lâmpada aqui queimou. Que problema que você tem, né? Você esquece que você está com saúde, que você se alimentou, que você foi na igreja, que você fez isso e aquilo. E arrumou um problema. Então, não, irmãos. No dia da prosperidade, goza do bem. E no dia da prosperidade, reclame. E no dia da adversidade, reclame. Não, no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto esse dia como aquele dia. E assim, se está torto, não tente endireitar, mas entregue a Deus, confie em Deus. Na linguagem de hoje, esse versículo no final diz, quando as dificuldades chegarem, lembre-se que Deus é que manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Esse a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã é interessante. Porque mesmo estando feliz hoje, tenha cautela, amanhã pode não estar assim. Então, não exagera aí na festa. E o contrário, se está ruim hoje, também não se desespere. Se está ruim hoje, não significa que amanhã vai estar pior. Amanhã a gente pode estar feliz. Amanhã a gente pode estar com o problema resolvido. Quando a gente menos espera, o problema foi resolvido pelo Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos por essa manhã estarmos em Tua casa. Abençoe agora este momento, ó Pai, que vamos participar da ceia do Senhor e que assim possamos estar mais uma vez fortalecidos na paz do Senhor, ó Pai, sabendo que os caminhos do Senhor são sempre bons, tudo que o Senhor faz é bom, ó Deus. Ó Pai, obrigado porque Jesus Cristo passou pela maior dificuldade, ó Deus, sem morrer nesta cruz para nos salvar. E o Senhor, ó Pai, fez disso um grande triunfo. Além de ressuscitar Jesus, nós também somos capazes de ter vida, de ser salvos, de ser separados e de ressuscitar no último dia. Ó Pai amado, obrigado pelos caminhos que passamos, que ainda vamos passar, ó Deus, para que o Senhor Deus assim renove as nossas vidas e nos leve na direção correta, ó Pai, no destino correto. Oramos em nome de Jesus. Amém.